Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi. Depois de um longo século sem vídeos, família, estamos de volta. Hoje a gente vai trazer uma história aqui sobre a Chorona, uma lenda, né? Voltando aqui com os temas mais de terror. Muita gente estava sentindo falta, revivendo o nosso quadro A Hora da Meia-Noite. Quem é inscrito antigo deve lembrar desse quadro que a gente tinha aqui. Passava sempre à meia-noite, né? Hoje a gente está colocando mais cedo, mas vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Vai depender muito da aprovação de vocês, né? Para esse quadro continuar ou não. Você sabe que cada lugar tem suas próprias lendas urbanas e histórias que acabam ganhando força popularmente e entram para o folclore local, sendo passado oralmente de geração em geração. Mas muitas dessas histórias são de terror e suspense, utilizadas para tentar controlar as crianças dentro de casa. Era uma tática dos mais velhos, né, meus caros irmãos? Inclusive isso é o que originou boa parte dos contos de fada, né, que muitos eram história de terror. Não era aquele conto bonitinho que a Disney depois transformou, não. A maioria eram histórias pesadas, histórias que a galera gostava de contar em fogueiras mesmo, aos filhos, para ter medo mesmo, né? Naquele tempo não tinha filme de terror, então a galera fazia as suas próprias histórias de terror. Então é mais ou menos assim que surge a história da Chorona. Agora você sabe que toda lenda ela tem um fundo de verdade, né? E essa Chorona em espanhol se chama La Llorona, muito conhecida em todo o México, especialmente entre as crianças que ouvem um relato de seus pais e crescem com a ameaça da mulher misteriosa que pode raptá-las caso elas não se comportem bem. E é dela hoje que a gente vai falar especialmente. Por isso então, meus caros irmãos, pega aquele seu arroz com carne moída e vamos iniciar o nosso vídeo. O mais antigo relato da origem da Chorona data do século XVI, na cidade do México, capital daquele país. Os testemunhos contam que, quando as famílias se recolhiam em seus lares após o cair da noite, eram despertados no meio da madrugada por um choro agoniado e profundo, que aparentemente seria de uma mulher. Daí então, ela começou a ser chamada de A Chorona. A recorrência da aparição aumentava em noites de lua cheia, quando o choro começava no meio da noite. Pouco eram aqueles que tinham coragem o suficiente para sair de casa e verificar o que ocorria. Dos que sobreviveram, os testemunhos afirmam haver sempre uma neblina muito espessa próxima ao solo e, no meio dela, uma mulher, vestida de branco, com um véu da mesma cor cobrindo o rosto. Com o passar do tempo, o vulto da mulher passou a ser visto em mais de uma cidade, desaparecendo sempre que chegava à cidade do Texcoco, a 1 hora de distância ao leste da cidade do México. Mas qual seria o motivo do choro? Por ser uma lenda antiga, por ser uma lenda urbana antiga, embora a cena da história seja sempre o mesmo, há variações na motivação e nos detalhes. Porém, todas elas envolvem uma mulher que perdeu o filho, Yotzin, Olin e Tonatiuh. Uma das versões conta a história de Yotzin, que mudou-se para Xochimilco com seus 2 filhos, Olian e Tonatiuh, e sem marido, passou a cultivar flores em uma chinama, uma espécie de canteiro de madeira flutuante. Um dia, porém, Yotzin voltava do trabalho com os filhos e viu que sua casa estava pegando fogo. Desesperada, a mulher correu para apagar o incêndio, deixando os 2 filhos no barco onde estavam. O barco flutuou à deriva por muito tempo e as crianças caíram na água, afogando-se. Yotzin ficou transtornada com a perda, chorando dia e noite sem fim. Aos poucos, ela também foi morrendo de depressão, mas seus lamentos continuam sendo ouvidos pelo povoado à noite até os dias de hoje. A vinda dos espanhóis em 1500 traz outra versão da história, da data da época em que os espanhóis chegaram às Américas, no século XVI. Nessa época, uma belíssima jovem arrebatou o coração de vários rapazes, até que um deles finalmente a conquistou. Apaixonados, os 2 se casaram e logo tiveram um filho. Um dia, quando o menino ainda era pequeno, o pai saiu para trabalhar, mas nunca mais voltou. A jovem teve que criar o filho sozinha, mas logo um rico fazendeiro lhe propôs casamento, porém com uma condição: ele não queria o filho de outro homem. Transtornada, ela voltou para casa e convidou o filho para um passeio pelo lago Texcoco. Quando lá chegaram, a mãe foi para a parte mais funda do lago e chamou pelo menino, instigando-o a ir para a parte onde não dava pé, ou seja, onde ele ficasse coberto pelas águas. Quando a criança alcançou, ela a empurrou para baixo da água, afogando-a, enquanto o menino se debatia lutando pela própria vida, até não conseguir mais se mover. A jovem deixou o corpo do menino para ser levado pelas águas, então voltou à casa do fazendeiro e lhe contou o que havia feito.
cheio de repulsa, o homem a expulsou de sua casa. Foi então naquele momento que a mulher se deu conta de que havia perdido tudo. Então ela voltou ao lago e desde então chora arrependida pela perda do filho querido. Essa sinceramente é a minha versão predileta e eu não conhecia, meus caros irmãos. A história que você viu no filme é uma terceira versão e apresentada e estrelada por Linda Cardellini. No longa, A Maldição da Chorona traz a história de uma mulher mexicana muito bela, que se apaixonou por um rapaz e apaixonados se casaram e tiveram 2 filhos. Com o passar do tempo, porém, o rapaz acabou se envolvendo com outra mulher e abandonou a família. Cheia de raiva e ciúmes, a ex-esposa resolveu se vingar do marido, tirando-lhe aquilo que lhe era mais precioso, seus 2 filhos. A mulher levou as 2 crianças até o rio e os afogou ali. Depois de um tempo, ela se deu conta do que havia feito e, enlouquecida, gritou e chorou pela morte dos meninos. E até hoje, ela se lamenta pelo que fez. Por isso, busca outras crianças na região para substituir os filhos assassinados. Essa lenda, assim como outras, tem várias outras versões, meus caros irmãos, mas eu sinceramente considero essas 3 as melhores. A minha favorita, sem dúvida, é a segunda. Eu acho mais capaz, né? Principalmente naquele tempo que tinha isso, assumir filho dos outros. É bem capaz, por ser uma lenda antiga, que isso tenha sido real. E se foi, com certeza ela foi amaldiçoada. E dessa forma vaga até os dias de hoje, procurando uma criança. Eu não digo que essas coisas são mentiras, família, porque alguma coisa aconteceu que fez essa lenda se espalhar. Você vê que cada região pode contar histórias diferentes, mas sempre tem algo do tipo. É como os arrastos de correntes, tochas e etc. Essa do choro também, muitas pessoas relatam, não é? Em casas assombradas, sítios, lugares amaldiçoados, sempre se escuta alguém chorando, um espírito, ou seja lá o que for. Então, meus irmãos, com essas coisas não se brinca. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Se você tem mais alguma versão dessa mesma lenda, qual dessas você gostou mais? Não esquece de relatar isso pra gente, porque ajuda o canal a criar engajamento e dessa maneira a gente criar mais e mais conteúdos como esse, tá certo? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus irmãos, e tamo junto!